Ibovespa bate recorde 133K. A bolsa está andando, o que é bom, thanks, Fed Bob Fields. Porém, o título é desinformação. Não está nem próximo do recorde histórico. Ter um recorde nominal pode ser divertido, mas significa pouco. Merval bate o recorde, tem Sachs todo ano, não serve para nada. Bolsa brasileira antes do real era toda referenciada em dólar. Ninguém media nada em cruzeiros cruzados. Só pegar os livros antigos. Hoje, o real serve sim para ser usado diretamente em medições de curto e médio prazo, cotações, balanços, etc. Mas para longo prazo, as distorções inflacionárias ficam grandes e temos que medir valores nominais e ignorar valor do dinheiro no tempo. Aliás, valor do dinheiro no tempo é a razão pelo qual esse subexiste. Somos existencialmente obrigados a sempre considerá-lo. Devemos ter a primazia da realidade e não reproduzir clickbait sem sentido. Dados de longo prazo em moeda inflacionária devem ser sempre medidos referenciados em moeda forte ou descontando inflação pegar pelo EUEZ, estamos uns 64 abaixo do recorde histórico e se corrigir o dólar pelo CPI, que seria o mais correto de todos, a diferença aumentaria. Olhando o IBOV-USD, estamos a praticamente metade do recorde histórico e ainda abaixo dos valores pré-pandemia, no começo de 2020. Ibovespa bate recorde 133K. A bolsa está andando, o que é bom, thanks, Fed Bob Fields. Porém, o título é desinformação. Não está nem próximo do recorde histórico. Ter um recorde nominal pode ser divertido, mas significa pouco. Merval bate o recorde, tem Sachs todo ano, não serve para nada. Bolsa brasileira antes do real era toda referenciada em dólar. Ninguém media nada em cruzeiros cruzados. Só pegar os livros antigos. Hoje, o real serve sim para ser usado diretamente em medições de curto e médio prazo, cotações, balanços, etc. Mas para longo prazo, as distorções inflacionárias ficam grandes e temos que medir valores nominais e ignorar valor do dinheiro no tempo. Aliás, valor do dinheiro no tempo é a razão pelo qual esse subexiste. Somos existencialmente obrigados a sempre considerá-lo. Devemos ter a primazia da realidade e não reproduzir clickbait sem sentido. Dados de longo prazo em moeda inflacionária devem ser sempre medidos referenciados em moeda forte ou descontando inflação pegar pelo EUEZ, estamos uns 64 abaixo do recorde histórico e se corrigir o dólar pelo CPI, que seria o mais correto de todos, a diferença aumentaria. Olhando o IBOV-USD, estamos a praticamente metade do recorde histórico e ainda abaixo dos valores pré-pandemia, no começo de 2020. Ibovespa bate recorde 133K. A bolsa está andando, o que é bom, thanks, Fed Bob Fields. Porém, o título é desinformação. Não está nem próximo do recorde histórico. Ter um recorde nominal pode ser divertido, mas significa pouco. Merval bate o recorde, tem Sachs todo ano, não serve para nada. Bolsa brasileira antes do real era toda referenciada em dólar. Ninguém media nada em cruzeiros cruzados. Só pegar os livros antigos. Hoje, o real serve sim para ser usado diretamente em medições de curto e médio prazo, cotações, balanços, etc. Mas para longo prazo, as distorções inflacionárias ficam grandes e temos que medir valores nominais e ignorar valor do dinheiro no tempo. Aliás, valor do dinheiro no tempo é a razão pelo qual esse subexiste. Somos existencialmente obrigados a sempre considerá-lo. Devemos ter a primazia da realidade e não reproduzir clickbait sem sentido. Dados de longo prazo em moeda inflacionária devem ser sempre medidos referenciados em moeda forte ou descontando inflação pegar pelo EUEZ, estamos uns 64 abaixo do recorde histórico e se corrigir o dólar pelo CPI, que seria o mais correto de todos, a diferença aumentaria. Olhando o IBOV-USD, estamos a praticamente metade do recorde histórico e ainda abaixo dos valores pré-pandemia, no começo de 2020.